A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo aí? Tá, sem muitas delongas, já falo o vídeo que a gente vai fazer, tá bom? Deixa eu dar sequência aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Vamos fazer o vídeo falando da autoridade que o Messias nos dá e do lugar secreto. Pera aí, vamos lá. Vou dar sequência aqui. Vamos ver se tá bom. Um lugar que o inferno teme mais do que qualquer outro lugar sobre a face da terra. Não é uma catedral imponente. Não é um templo construído por mãos humanas. Não é uma denominação específica cercada de tradição e história. É um lugar que a maioria dos cristãos desta geração nunca chegou a conhecer de verdade. Um lugar que pouquíssimas pessoas ousam habitar com constância no mundo moderno. E quando um escolhido genuíno entra nesse lugar, algo acontece no reino espiritual que vai além de qualquer explicação humana. O inferno fica em silêncio. Não porque o diabo desapareceu, não porque os demônios foram destruídos, mas porque a presença que acompanha esse escolhido exige um silêncio que nem mesmo as trevas conseguem desobedecer. Você precisa entender o que é esse lugar, porque o que vou revelar vai mudar a forma como você vive, como você ora e como você enfrenta os ataques. Na verdade, irmãos e irmãs, o diabo ele age de várias formas. Ele é um ser espiritual, que muitos acham que não é, mas ele é um ser espiritual criado pelo Criador que se rebelou, certo? Só que ele não age só no mundo espiritual e visível. Ele e os demônios, eles agem nas pessoas que fazem o mal, nos corruptos. Eles estão possuindo lá, né? Ou as pessoas que fazem o mal, que vivem andando em pecado e não querem se arrepender, entendeu? É ali que eles estão. E ele também age soprando no nosso ouvido para poder tirar a gente do caminho do Salvador, entendeu? Então, os demônios ficam soprando na nossa mente para a gente ter limitações mentais e não conseguir realizar o nosso propósito. Entendeu? Nós os escolhidos, tá? Porque a gente já tem o espírito Aruah HaKodesh habitando em nós. Os demônios não podem habitar nos escolhidos, mas ele pode soprar para poder colocar medo, para poder paralisar, para poder as pessoas desistir do caminho, para poder as pessoas não ir para o seu propósito, entendeu? Ficar com dúvidas, entendeu? Se Deus, o Criador não é criador de dúvida, é criador de paz. Então, a paz do Messias seja o hábito do vosso coração para qualquer coisa que vá desfazer, entendeu? Então, o diabo age de várias formas. Age pondo pensamentos, porque quando ele fala no ouvido, você não enxerga ele porque ele é o ser espiritual, ou os demônios, lançando pensamentos, age nos governantes, age nas pessoas malignas, age nos pecadores que não querem se arrepender. Os demônios agem em várias esferas, entendeu? Então você tem que combater as crenças limitantes da sua mente também, que eu não posso, que eu não consigo, que se o Criador fala que você pode, que você é o escolhido, que é a escolhida. Então tem que quebrar esses pensamentos limitantes de falar palavras negativas, porque a palavra tem poder, tá? De manifestar na sua vida física. Seja, se você falar palavras baixas e palavras ruins ou más, ou palavrões, ou palavras negativas, é o que você vai atrair para sua vida. Entendeu? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui. Espirituais que têm chegado contra a sua vida. Mas antes de revelar onde esse lugar é, você precisa entender quem são os escolhidos que têm acesso a ele, e o que o inimigo já está fazendo para impedir que eles entrem. Existe algo que o diabo sabe sobre certas pessoas que essas próprias pessoas ainda não. Como ele falou ali, que a maioria não conhece, quando ele falou a maioria não conhece esse lugar, né, que o inimigo teme, não é todos, tá? Tem gente que conhece, mas a maioria não conhece, tá? Porque não tá em denominação, não tá em religião, não tá em nada, como ele falou, tá? Ele vai explicar aqui. Eu já sei que lugar é esse, mas ele vai falar aí, tá? Mais pra frente. Completamente sobre si mesmas. Desde antes da fundação do mundo, conforme Paulo declara em Efésios capítulo 1, Deus já havia escolhido aqueles que seriam seus em Cristo, separados para um propósito que transcende tudo que a mente humana consegue imaginar. Não é uma escolha baseada em mérito, em religiosidade, em frequência à igreja ou em quantidade de versículos memorizados.
É uma escolha soberana, marcada na eternidade, registrada no livro que Daniel viu no capítulo 12, o livro da vida do Cordeiro. E o inimigo, com toda a sua inteligência acumulada ao longo de milênios de observação da humanidade, aprendeu a identificar os sinais que acompanham aqueles sobre quem o Espírito Santo repousa de maneira particular. Por que o diabo tem tanto interesse específico nos escolhidos? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder antes de entender por que o inferno fica em silêncio quando um deles entra naquele lugar. O inimigo não desperdiça recursos. Ele não mobiliza exércitos espirituais contra pessoas que não representam uma ameaça real ao seu reino. Um cristão nominal, aquele que frequenta a igreja nos domingos, que raramente abre a Bíblia durante a semana e que vive uma fé superficial sem raízes profundas, esse não é o alvo prioritário do inferno. Não porque o diabo não queira destruí-lo também, mas porque ele já sabe que esse crente dificilmente vai causar dano real ao avanço das trevas. O alvo real, o que mobiliza o inferno em seus mais altos escalões, é aquele que carrega em si a marca de um propósito genuíno, aquele que está sendo preparado pelo Espírito Santo para algo que o próprio crente ainda não entende completamente. E é aqui que a maioria das pessoas comete o erro mais custoso da vida espiritual. Quando os ataques chegam pesados, quando tudo parece desmoronar ao mesmo tempo, quando família, saúde, finanças, paz interior, tudo parece ser atacado simultaneamente, a tendência humana é concluir que Deus abandonou. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. E existe um padrão tão consistente nas Escrituras que não pode ser ignorado por quem estuda com honestidade. Os que mais foram atacados na Bíblia eram sempre os que mais ameaçavam o reino das trevas. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, caluniado por Potifar e esquecido por anos na prisão. Moisés quase morreu ainda bebê por um decreto de morte. João Batista foi preso e decapitado. Paulo foi apedrejado, naufragado, açoitado, encarcerado. E cada ataque, sem exceção, foi precedido por um chamado de Deus que o inimigo queria neutralizar. Aí a igreja fala, a instituição religiosa, a igreja de pedra, né? A falsa igreja, a falsa noiva, fala que o servo do Messias, o seguidor do Messias, é conhecido pela sua prosperidade financeira. Aí bota o coração da pessoa no amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, diz carta a Timóteo, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se atrapassaram a si mesmo com muitas dores. Não é o dinheiro, não é errado você prosperar financeiramente, é do jeito que a religião fala que é errado. Porque você tem que pôr amor no Criador, no Pai, no abençoador, não na bênção. Aí conforme você se debrucia, se descansa no Criador, você espera nele, no tempo certo você vai colher suas bênçãos. Mas você não serve o Criador porque ele vai te dar bênção, você serve por amor, pelo mesmo amor que ele deu de entregar seu filho no Calvário por nós e dar a salvação eterna. É por isso que a gente serve. Independente que ele nos dá bênção nesse mundo, a gente vai continuar amando e servindo ele. Esse é o amor ágape, que ele nos transmitiu dando seu filho passar o que passou por nós até chegar no Calvário e ser crucificado por amor de nós. Entendeu? Aí o Pai é galardoador daqueles que o buscam. Consequentemente, conforme você for fiel e obedecer por amor a ele, pelo amor que ele te amou, aí ele vai te abençoando em algumas áreas. E não é de tudo de uma vez, é aos poucos. Você vai evoluindo no conhecimento da sabedoria espiritual, você vai evoluindo na área financeira, na área amorosa, entendeu? Ele vai te abençoando um pouco de em cada área, entendeu? Ele vai te evoluindo em cada área, entendeu? É assim que funciona o reino espiritual. Se cumprisse. Lembre-se de Jó. O livro de Jó começa com uma cena que deveria perturbar profundamente todo cristão que ainda não a entendeu. Satanás vai perante a presença de Deus, e é o próprio Deus quem aponta para Jó. Deus chama a atenção do inimigo para esse homem específico. Por quê? Porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e apartado do mal. E o diabo responde com uma acusação calculada. Você protege Jó com uma cerca por todos os lados. Retire a proteção, e ele vai blasfemar contra você na sua própria face. Essa cena revela algo que precisa ficar gravado permanentemente na memória de todo crente. O nível do ataque que você enfrenta pode ser um indicador direto do nível de ameaça que você representa ao reino das trevas. Mas existe algo ainda mais perturbador. O inimigo não ataca a casa vazia, ele só ataca quem tem propósito e missão. Se a gente está sendo atacado, a Bíblia diz lá em 1 a Pedro que nós devemos glorificar o nome do Criador por causa disso. Porque por isso que Pedro, ele embasa o que Paulo fala.
Então Paulo e Pedro falam, ó, o Paulo fala, eu me glorio nas perseguições, nas aflições, na zombaria, nos escárnios, nas prisões, porque quando estou fraco é que sou forte, que o poder de Yahweh se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, o poder do Criador é que Paulo era totalmente independente e se humilhava nos pés dele, para ele fortalecer Paulo. Que a força vinha do Criador, não do Paulo. Mesma coisa, Pedro fala a mesma coisa, e a gente tem que falar a mesma coisa. Entendeu? Se você está sendo atacado, é porque você é o filho genuíno. Você está em obediência, você ameaça para as trevas. Você não tem medo de enfrentar o sistema maligno, de denunciar as podridão, de denunciar a religião corrupta. Por isso que o diabo nos ataca, entendeu? Porque você não tem medo de falar o que tem que ser falado. Para despertar as pessoas, para as pessoas serem salvas e apontar para o Messias. Entendeu? Então tem que glorificar o nome do Pai. Não que a gente gosta de ser atacado, não é que a gente gosta, irmãos, mas é a cruz que a gente vai carregar por seguir o Messias, é negar a si mesmo, é por amor a Ele, como Ele nos amou, entendeu? Mas, ao mesmo tempo que a gente é atacado, a gente é abençoado. O Pai vai nos abençoando nas nossas áreas, conforme a gente vai obedecendo, entendeu? É isso. As pessoas não entendem. Pouquíssimas pessoas conectam a essa narrativa. Jó não sabia que estava sendo observado. Jó não sabia que havia uma conversa sobre ele nos lugares celestiais. Jó não sabia que o nível da sua fidelidade havia chamado... E isso acontece com cada escolhido fiel, que aconteceu com o Jó, viu? Só que diferente, não é exatamente igual que aconteceu com o Jó, tá? E outra, e Satanás já é um derrotado, tá? A gente tem que pôr isso na mente. O pai não destrói ele totalmente, porque ele é um usado pelo pai. Ah, como assim, irmão? Satanás é um usado, irmãos. Mesmo que ele não admita, ele é usado para os propósitos do Criador. Por quê? Satanás está aqui para provar quem é do Criador, quem vai ser fiel ao Criador, mesmo passando por luta, por ataques, entendeu? Então, o Criador usa o diabo para provar a nossa fé. Entendeu? Se você vai amar o Criador mesmo, independente da circunstância, ou se você vai desistir no caminho, se você tem uma fé superficial, ou se você vai desistir por causa das lutas, por causa do sofrimento, entendeu? É isso, entendeu? Mas ele, no fim ele vai ser destruído, entendeu? Porque ele é um rebelde, é um anjo caído, entendeu? Do próprio inimigo e provocado uma reunião celestial onde o seu nome estava em pauta. Às vezes até o inimigo não apenas... sabe que está sendo usado para os propósitos do Criador, né? Mas ele está sendo usado. Entendeu? A maior sabedoria, ninguém compete com a sabedoria do Criador. Ninguém. Não tem esse, não existe. Ele é o Criador de todo o universo, de todas as coisas. Não tem. As pessoas malignas aí que seguem Satanás, que acham que pode fazer alguma coisa, você vai destruir aqueles que se dizem cristãos e não são. Mas os que são cristãos, o seguidor do Messias genuíno, esse é protegido pelo Pai. Por mais que passem por dificuldades, por sofrimento, por lutas, por perdas, ao propósito desses escolhidos, enquanto eles tiver propósito na terra, o Pai protege eles. Entendeu? A fé com constância e honrava a Deus no cotidiano sem plateia. E então os ataques chegaram sem aviso. Quantos cristãos no Brasil hoje estão na mesma posição, sendo testados precisamente porque são os que mais importam para o propósito de Deus nesta geração, mas exatamente. interpretando o ataque como abandono divino em vez de reconhecimento celestial. E existe um detalhe específico na narrativa de Jó que conecta diretamente ao silêncio que o inferno experimenta quando um escolhido entra naquele lugar. No capítulo 2, depois de Jó perder os filhos, o patrimônio e a saúde, e ainda continuar adorando a Deus, o texto registra algo que a maioria das leituras superficiais não capta. Jó se sentou em meio às cinzas. E no meio daquela adoração nascida da perda total, não da fartura, mas da rendição absoluta, Deus estava presente. Porque existe um tipo de adoração que o céu reconhece imediatamente, que sobe dos lugares mais quebrados como um perfume raro que atravessa toda a resistência espiritual. E quando essa adoração sobe, o inferno não consegue falar. Escreva amém nos comentários agora, se você acredita que Deus recebe a sua adoração mesmo nas suas cinzas. A Bíblia revela em Daniel capítulo 10 uma das cenas mais perturbadoras de todo o Antigo Testamento quando se trata de guerra espiritual. Daniel estava orando e jejuando havia 21 dias sem resposta visível. 21 dias de silêncio aparente do céu. O tipo de silêncio que faz a maioria das pessoas concluir que a oração não funciona, que Deus não está ouvindo. Mas então, um anjo aparece e revela:
Desde o primeiro dia em que você buscou entender e se humilhou diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aí, A ó. resposta Isso saiu quer do trono. dizer que quando a gente ora, a gente está sendo ouvido. Mas dependendo da resposta que a gente busca, do propósito que a gente tem nessa resposta, o que acontece? Tem uma guerra espiritual para impedir a oração divina. Ó, o que aconteceu com o Daniel? O Daniel estava esperando a resposta do Criador vir. Mas o príncipe da Pérsia pediu o anjo de passar. Aí o anjo teve que pedir ajuda para outro anjo superior, que é o Miguel. Entendeu? Então isso acontece conosco também, viu? Aí as pessoas pensam, o pai me abandonou, não me deu resposta. Não, tá acontecendo coisas no mundo espiritual. Você não tem que se ater pelo que você vê fisicamente. Você tem que continuar crendo, continuar buscando, continuar orando, continuar lendo a palavra, continuar aplicando o que você aprende na palavra lá. Isso é fé. Agora, a fé que tá só nos momentos bons, quando tudo tá bem, isso não é fé, isso é fé superficial. Essa fé é que há muitos que vão se perder, entendeu? Não é a fé de Paulo fala em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, entendeu? Vamos lá. No primeiro dia da oração. A batalha espiritual que segurava essa resposta durou 21 dias. Isso significa que existe uma guerra acontecendo no reino invisível que os nossos olhos não conseguem ver, e que essa guerra determina um intervalo entre o momento em que clamamos a Deus e o momento em que a resposta se manifesta no plano físico. E o inimigo, com sua inteligência acumulada, sabe exatamente quais pontos de pressão exercer para que o crente desista antes de ver a resposta a partir do trono. E é aqui que muitos se enganam. A maioria lê Daniel capítulo 10 como uma história histórica fascinante sem aplicar o princípio à própria vida. O reino invisível ainda opera com os mesmos mecanismos. Ainda existem príncipes espirituais. Ainda existem resistências no plano invisível. E ainda existe um tipo de perseverança na oração que faz o reino das trevas recuar. Mas existe um detalhe Só que nessa você hora. não pode ter medo disso daí. Você tá com o Criador. O exército do Criador de anjos são maiores, mesmo que você não veja. Então, você não pode ficar paralisado pelos pensamentos que o diabo lança na sua mente. Você não pode, você não consegue, você é um fraco. Olha para sua vida, você é pecador demais, você é pecadora demais. Você não consegue, isso não vai dar certo. Tudo são pensamentos limitantes que a gente tem que quebrar pelo poder da oração e pelo conhecimento da palavra pronunciada que a gente aprende nas escrituras, entendeu? E é isso. Daniel, que vai direto ao coração do que estamos discutindo. No versículo 12, o anjo não apenas informa Daniel que sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Ele também diz que veio por causa das tuas palavras, as palavras de Daniel, a persistência de Daniel, Olha lá, a persistência, recusa de palavra. Daniel em desistir mesmo diante do silêncio de 21 dias. Tá vendo? O inferno Isso é a não fica fé. em silêncio diante de um crente verdadeiro. que ora quando está com vontade e para quando o silêncio chega. O inferno E fica em outra, silêncio. às vezes a gente tem a oração, Paulo diz orar sem cessar. Às vezes a gente tá desanimado, tá sem vontade de orar, mas tem que orar mesmo sem vontade, certo? Por quê? Porque a oração tem poder de um justo, entendeu? Então se você negligencia orar e também oração, se a pessoa é casada juntamente com o seu cônjuge de casal, é muito forte, porque une duas pessoas em oração. Entendeu? E as pessoas às vezes negligenciam o que está na palavra, o que o Criador diz para fazer. E não pode acontecer isso, irmãos. Entendeu? Porque a luta espiritual é verdadeira e pesada. Então, se você ficar desprotegido, porque a oração te protege, a leitura da Bíblia te protege, as armaduras, o que é as armaduras de Efésio lá que fala? Vestir, proteger a sua mente com a palavra do Criador. A palavra também é a espada que você vai atacar os espíritos malignos pelo poder do Messias, pela a couraça para proteger o peito, o coração dos enganos, a mente, o cinturão da verdade para você andar na verdade, praticando a verdade e crer na verdade da palavra do Criador, a sandália do Evangelho da Paz para você praticar a paz, ser apacentado você mesmo pelo Espírito do Pai e do Filho, né? O escudo da fé para apagar as flechas que o inimigo lança, entendeu? É isso. Diante do crente, que aprendeu que o silêncio do céu não é a ausência de Deus, mas o campo de treinamento da fé mais profunda. O próximo detalhe desta mensagem é ainda mais sério.
porque tem a ver com o que o inimigo está fazendo agora, especificamente nesta geração, para manter os escolhidos afastados do lugar que o inferno mais teme. Paulo, em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, fala sobre um mistério de iniquidade operando nos últimos dias. Um processo de erosão espiritual progressiva que acontece de dentro para fora, que começa quase imperceptível e que ao longo do tempo transforma a experiência espiritual de algo profundo e real para algo superficial e performático. E o campo de batalha principal onde esse mistério opera é exatamente É igual a religião. A religião, ela faz performance religiosa. A oração verdadeira não é você falar palavras bonitas. A oração é vida do coração, é sinceridade. Por isso que o Messias falou, verdadeiros adoradores, para a mulher samaritana, adorarão o Pai, Espírito e verdade, sinceridade de coração. Eu já vou até falar aqui, depois vocês vão escutar. O lugar secreto é a sua casa, o seu quarto, onde você está lá se humilhando perante o Pai, pedindo resposta, mesmo que também você não esteja passando por aflições, esteja tudo bem. Tanto você tem que buscar quando você estiver passando por lutas, por aflições, ou buscando resposta, ou quando estiver tudo bem, você escolhendo da bênção. Tem que buscar todos os dias o Criador em oração, a face dele. E buscar na leitura da palavra e aplicar o que você aprende lá. Tem que ser sincero e leal. Você não pode esconder nada do Criador, tem que revelar tudo. Porque aí você vai ser sincero com as pessoas também. Entendeu? Então, o lugar secreto é na sua casa, não é num templo religioso. E é um lugar que você vai estar derramado com o seu coração, com toda a sinceridade, com o Criador, entendeu? E o diabo teme esses crentes que batalham, faz oração de intercessão pelos outros, que batalham em oração de cumprimento de propósito nas nossas vidas, né? Que vai para o lugar secreto, que é uma oração sincera. Ele odeia quem conhece a palavra para poder revelar as mentiras dele e atacar o reino da treva. Então é isso, irmãos. O inferno mais tem. É o lugar onde o diabo concentra seus maiores esforços para impedir que os escolhidos entrem com constância. Quando Jesus, em Mateus capítulo 24, listou os sinais do fim dos tempos, ele pronunciou entre eles uma frase que a maioria passa por cima. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor esfriará. Não o amor em sentido sentimental, mas o amor que é a própria essência do relacionamento com Deus. O amor E quando o amor esfria, a intimidade diminui. E quando a intimidade diminui, o acesso àquele lugar específico se fecha gradualmente. E o amor também, aqui ele está falando do amor pela palavra, pelo Criador, pelo Salvador, né? Que é diminuído. Mas também tem um amor que vem do Pai também, do pai com o filho, porque hoje pai mata filho e filho tira do pai, né? E o amor ao próximo também, né? Porque ninguém mais, a maioria não tá amando o próximo, não tá respeitando, não tá fazendo nada. Uns e outros que continuam, que são os remanescentes, né? Que continuam agindo guiado pelo Espírito, pela palavra. E outro, o amor de cônjuge também está se esfriando por causa das ideologias mudando, porque as pessoas não têm maturidade espiritual, tá deixando entrar coisas do mundo dentro da relação que seria para ser do seguidor do Messias. Então o amor está se esfriando de maneira geral, né, no caso. Sem que o crente perceba o que está perdendo, porque aquele lugar não é acessado pela religiosidade, não é acessado pela quantidade de cultos frequentados ou pela participação em ministérios. É acessado pelo amor. Pelo amor que ainda arde quando não há sentimento. Pelo amor que não se conforma com espiritualidade de segunda mão. Pelo amor que recusa ser substituído por experiências coletivas que nunca foram confirmadas no encontro pessoal com o Pai Celestial. E você precisa fazer agora uma avaliação honesta, não baseada em quanto você participa das reuniões, não baseada em quantas campanhas de jejum completou, mas baseada na temperatura real do seu amor por Deus, medida naquilo que busca no silêncio e na privacidade, longe de qualquer plateia. Se você quer continuar ouvindo o que a Bíblia revela sobre o lugar que faz o inferno ficar em silêncio, sobre a autoridade dos escolhidos que habitam esse lugar e sobre como você pode ser parte do remanescente. O Messias deu autoridade para a gente pisar serpente e escorpião. A gente tem que saber exercer a autoridade. Isso não quer dizer que a gente não vai ser atacado, não vai passar por dificuldade, não é isso, né? Mas que nós vamos ser protegidos, vamos ser guardados, vamos ser purificados, vamos ser ajudados a vencer com o poder do Espírito que habita em nós, nas igrejas coletivas e no cada um individualmente, entendeu? Vamos ser fortalecidos, vamos ser abençoados.
Entendeu? Se inscreva agora neste canal e ative o sino de notificações. O que vem a seguir é a revelação central desta mensagem. Agora chegamos ao momento em que a revelação principal precisa ser entregue. Tudo que foi dito até aqui foi construído para que você entenda o peso do que vem agora. O lugar que faz o inferno ficar em silêncio não é uma localização geográfica, não é uma denominação, não é um culto específico, não é um estilo de oração mais elaborado. O lugar que o inferno mais teme é o lugar da presença genuína e real de Deus, acessado pelo escolhido que aprendeu a habitar a intimidade verdadeira com o Criador. E esse lugar tem um nome na Bíblia. O Salmo 91 o chama de lugar secreto do Altíssimo, de esconderijo do Onipotente. Jesus o chama de quarto em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando diz: entra no teu quarto e tendo fechado a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Paulo o descreve em Efésios muitos pensam lá em Salmos, né, tá escrito assim, que Davi estava escrevendo que gostava de habitar na casa do Criador, né? Mas ali não existia o templo ainda, que quem construiu o templo de Jerusalém foi Salomão, bem depois. A casa do Criador é os céus, que ele tinha conexão da terra com os céus, que é o templo do Criador verdadeiro. E Jerusalém, que era a cidade de Jerusalém. Entendeu? E depois que o Salomão construiu o templo ainda Salomão profanou, colocando outros deuses lá, porque ele tinha as mulheres que adoravam outros deuses. Entendeu? Então, muitos pensam, eu tenho prazer em ir na casa do Senhor, que é o templo de Jerusalém. Não, Davi escreveu isso daí, não existia o templo ainda. Os religiosos não sabem interpretar as coisas com o espírito, cara. Tudo pra ele tem que ser físico. Vamos lá. Como os lugares celestiais em Cristo Jesus. Daniel o habitava às margens do rio Tigre em jejum por 21 dias. Isso, ó. E João o habitava... João pregava no deserto, não em templo. Elias foi ouvir a voz do Criador e suave numa caverna. E ele pregava fora contra os reis malignos. Então, Paulo ia de cidade em cidade. Daniel na Babilônia. O José na prisão. Adorava o Criador dentro da prisão. Aí. É sinceridade de coração. Em Patmos, quando as revelações do Apocalipse foram recebidas. Esse lugar não é definido por uma localização física. É definido por uma postura do espírito. É um lugar de rendição total, de silêncio interior diante de Deus, de busca que não desiste mesmo quando o céu parece em silêncio por semanas. De adoração que sobe não da fartura, mas da necessidade absoluta e do amor que persiste além de qualquer circunstância. E quando um escolhido genuíno aprende a habitar esse lugar com consistência real, algo acontece que nenhuma força das trevas consegue ignorar. A autoridade que acompanha esse crente começa a se manifestar de uma forma que o reino espiritual reconhece imediatamente. Porque aquele que habita o lugar secreto não está apenas orando. Ele está sendo moldado, revestido progressivamente de uma autoridade que não é sua própria, que não vem da sua eloquência ou do seu conhecimento vem do poder teológico. do Pai e Essa do Filho autoridade vem mediante do o Pai Espírito. Celestial que habita esse mesmo Aleluia. lugar secreto e que reconhece cada filho que genuinamente o busca ali. É essa autoridade que o inimigo reconhece. É essa autoridade que o faz recuar. Não o título, não o cargo no ministério, não os anos de experiência cristã, mas a marca invisível de quem passou tempo suficiente no lugar secreto para carregar consigo, a cada passo, a atmosfera do céu que o acompanhou de lá. O que exatamente acontece quando o inferno fica em silêncio? Não é que o diabo se torna inexistente. Não é que as tentações desaparecem. O silêncio do inferno... É que ele respeita a autoridade que foi dada pelo Criador. São das operações demoníacas direcionadas contra aquele escolhido específico naquele momento. É como se no instante em que o crente adentra o lugar secreto com sinceridade total, uma ordem de autoridade superior cancelasse todos os ataques que estavam em andamento. Por quê? Porque no lugar secreto, o escolhido não está sozinho. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Romanos, Graças 8, te damos. intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, cria uma atmosfera que o reino das trevas reconhece como território de autoridade divina. E o Salmo 91, versículo 11 diz que Deus ordenará aos seus anjos que guardem o escolhido em todos os seus caminhos. Os anjos guardiões não são entidades passivas. Eles são enviados por ordem divina para criar um perímetro de proteção real ao redor daquele que genuinamente busca a Deus.
E quando um exército angélico está em operação ao redor de um escolhido, o inferno fica em silêncio. Porque o silêncio não é derrota no sentido convencional. É reconhecimento de autoridade superior. Da mesma forma que um tribunal fica em silêncio quando o juiz entra, não porque alguém foi ameaçado, mas pela autoridade que ele representa. O reino das trevas fica em silêncio quando reconhece a autoridade que acompanha o escolhido que habita o lugar secreto. Escreva "Eu permanecerei firme" nos comentários se você quer se comprometer a buscar esse lugar com mais constância do que tem buscado até agora. Mas agora surge a questão que ninguém gosta de fazer em voz alta. Se o lugar secreto tem esse poder, se o inferno fica em silêncio quando o escolhido entra ali, por que tão poucos cristãos desta geração habitam esse lugar com constância real? Porque a maioria dos crentes brasileiros hoje passa horas nas redes sociais, mas encontra enorme dificuldade para passar 20 minutos em oração real, em silêncio intencional diante de Deus? A resposta é uma das revelações mais perturbadoras sobre a estratégia do inimigo neste tempo. E a maioria não quer admitir que caiu nessa armadilha porque ela é sutil demais para ser reconhecida de fora. O inimigo não precisa fazer o cristão abandonar a fé abertamente. Tudo o que ele precisa é mantê-lo ocupado, constantemente ocupado, distante do lugar secreto, cheio de atividades espirituais que parecem legítimas por fora, que produzem postagens e elogios da comunidade. Por isso que ele falou para os religiosos fariseus, o Messias, né? Sois bonito por fora e podre por dentro, cheio de maledicência. Entendeu? É performance religiosa. Isso daí para o Criador não significa nada. Performance religiosa. A gente não vive de aprovação dos outros, e sim do Criador. O verdadeiro, o genuíno. A gente não vive de performance, de mostrar para os outros alguma coisa. Quem tem que ver é o Criador. A nossa fé, a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso propósito, a nossa perseverança é o Criador. Você não tem que ficar fazendo para mostrar para os outros. Entendeu? Religioso é assim, quer mostrar, quer se aparecer, ficar nas praças, ficar lá nos púlpitos, ostentando título. Eu sou isso, sou pastor, sou isso, sou aquilo. Os verdadeiros, genuínos, não ficam ostentando, ele não se chama, ele não se auto-intitula a ele mesmo. Ele é reconhecido pelos outros como tal. Às vezes a pessoa reconhece que ele tem o dom, não é um cargo, dom de liderar, de ser pastor. Um dom de pastor não é de denominação, é guia que aponta para a palavra, para o Messias. É igual o ancião. Ancião é experimentado na palavra que vai gerenciar a reunião dos santos. Entendeu? Como Paulo, Pedro. Entendeu? É isso. Não produzem a transformação profunda que só acontece no lugar da presença genuína. Esse é o grande engano da cristandade moderna. A ilusão de uma vida espiritual rica, construída sobre experiências coletivas e sobre o emocional dos cultos, sem uma base real de encontro pessoal e profundo com Deus no Aí lugar vem secreto. os religiosos e fala: mas está escrito em Hebreu que tem que se congregar. Congregar onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Salvador. Não é quantidade. Pode ter 5, pode ter 10, pode ter 100, não importa a quantidade. Pode ter 2. Está reunido. E quem está presente falando de quem? Falando do Criador, do Salvador, falando da palavra, está lá ele no meio. Entendeu? Isso é congregação. Não é quantidade. Não é local. É reunir para estudar a palavra, para orar, para interceder ou para ajudar alguns santos em necessidade. É isso para que serve a reunião. Entendeu? As pessoas não entendem. Tem que desenhar, cara. Aí fala que a gente é arrogante. Meu, a gente tá explicando por aí, mas a pessoa tem uma religiosidade que cega ela. Então vai fazer o quê? Vamos lá. E quando essa base não existe, o edifício espiritual parece sólido por fora, mas é oco por dentro. O inimigo não precisa derrubá-lo. Ele apenas espera a pressão real da crise, e o edifício sem fundamento desmorona sozinho. Mas o próximo detalhe é ainda mais sério. Existe uma razão específica pela qual o inimigo concentra seus maiores recursos para afastar os escolhidos do lugar secreto neste período histórico preciso. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Registra a voz proclamada no céu. Ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Quando o inimigo sabe que seu tempo é curto, ele não diminui os ataques. Ele os intensifica de maneira radical. E os ataques mais intensos são direcionados aos que mais ameaçam o seu reino. Os escolhidos que aprendem a habitar o lugar secreto, que crescem em autoridade espiritual e que representam a maior ameaça real ao plano das trevas para esta geração. Existe uma cena no Novo Testamento que quase ninguém analisa com a profundidade que ela merece.
Em Lucas capítulo 22, Jesus olha para Simão Pedro e diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como se fosse trigo. Essa frase revela algo sobre a mecânica real da guerra espiritual que é perturbador quando entendido em profundidade. Satanás não atacou Pedro de maneira aleatória. Ele apresentou um pedido formal e específico. Identificou Pedro como alvo pelo nome, pela identidade e pelo propósito, e solicitou autorização para intensificar o ataque de maneira extraordinária. Da mesma forma que aconteceu com Jó, existe uma dimensão da guerra espiritual que acontece nos lugares celestiais antes de chegar à experiência física do crente. Se Satanás identificou Pedro pelo nome, ele identifica os escolhidos desta geração também. Ele sabe que nós somos. Ele sabe o propósito que Deus colocou sobre sua vida antes que você nascesse. E ele sabe que se você aprender a habitar o lugar secreto com consistência, o plano que montou para neutralizar sua influência espiritual vai falhar. Mas aqui está a revelação que poucos conectam. Jesus não disse a Pedro que o ataque não viria. Ele disse: Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. A intercessão de Jesus foi a defesa de Pedro. E hoje em Romanos capítulo 8, versículo 34, Paulo revela que Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós agora mesmo. A mesma intercessão que protegeu Pedro na hora do ataque mais severo está ativa sobre todo aquele que é verdadeiramente de Deus. E o lugar secreto é onde o crente se alinha com essa intercessão. É onde o que Jesus está fazendo pelo crente no plano celestial encontra a consciência e a fé do crente no plano terreno. Quando essa conexão se estabelece, o inferno não apenas fica em silêncio, o inferno recua de maneira definitiva. Paulo, em Efésios capítulo 6, descreve a armadura de Deus com uma precisão que poucos exploram até o fundo. Cada peça da armadura protege contra uma estratégia específica do inimigo. O cinto da verdade protege contra a mentira que o inimigo injeta sobre a identidade do crente. A couraça da justiça protege contra a condenação que paralisa. O escudo da fé apaga os dardos inflamados que chegam na forma de dúvidas devastadoras. E então Paulo encerra com a instrução que a maioria subestima: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E para isso vigiando com toda a perseverança. A armadura não opera automaticamente. Muitos negligenciam isso daí, a vigilância e a oração. Porque a oração é contínua. Às vezes você não vai ficar ajoelhado, que você tem que trabalhar, fazer suas coisas do dia, o dia inteiro. Mas você vai orar na mente também, onde quer que você esteja. Quando estiver dando uma pausa de alguma coisa, vai lá e ore. Fale com o Pai, entendeu? Ou para proteção, ou para agradecer, que a gratidão sobe aos céus e você é abençoado por causa de você ser grato. A gratidão é um poder muito... o amor, a gratidão, né? A pronúncia da palavra, você pronunciar que você crê, que você pode, que você consegue, porque o Pai te capacita. Você crê verdadeiramente, a sua fé verdadeira. Secreto. Ela é vestida e mantida no encontro consistente com Deus. E aqui está o detalhe que poucas pessoas percebem na descrição da armadura. Paulo não escreve que você coloca a armadura uma vez para sempre. A linguagem do texto original sugere um processo contínuo, uma ação que se repete. Leitura da Bíblia, oração. Diário. Assim como o corpo físico precisa de alimento diário para se manter forte, o espírito precisa do encontro diário com Deus no lugar secreto para manter a armadura íntegra e operando em plena capacidade. O crente que negligencia o lugar secreto não está apenas perdendo uma experiência espiritual. Ele está se apresentando no campo de batalha sem proteção, vulnerável a ataques que uma vida de armadura vestida teria interceptado antes mesmo de chegarem à sua consciência. Mas quando o inimigo percebe que um escolhido está crescendo no lugar secreto, ele não desiste. Ele muda para estratégias mais sutis e mais perigosas. Não mais ataques frontais e óbvios. Agora ele usa as pessoas mais próximas como instrumentos de distração. Cria circunstâncias que parecem legítimas para consumir o tempo do lugar secreto. Apresenta oportunidades de ministério que produzem muito trabalho religioso visível, mas pouca intimidade genuína com Deus. Usa o elogio e o reconhecimento público para criar uma dependência do que os outros pensam que vai substituindo gradualmente a dependência do que Deus pensa. Paulo a descreve em Gálatas capítulo 3 com uma pergunta cortante. Tendo começado pelo Espírito, acabareis pela carne? O início na dependência total de Deus sendo substituído pela força humana acumulada. Pelo método que já funcionou tantas vezes que se torna automático.
pela experiência que substitui a busca fresca de cada dia, pelo Deus que é sempre maior do que toda compreensão já alcançada. Esse processo acontece lentamente, imperceptivelmente. E o inimigo é extremamente paciente quando se trata de erosão espiritual progressiva. Escreva Maranata nos comentários agora, se você reconhece que esta palavra chegou até você hoje não por acidente, mas porque o Espírito de Deus ainda está chamando esta geração de volta ao lugar que o inferno mais teme. Existe um remanescente nesta geração. Esta é a revelação que precisa ser ouvida com toda a atenção possível, porque é sobre ela que o desfecho desta mensagem gira inteiramente. Existe um remanescente de crentes espalhados por todo o Brasil e por toda a terra que o inimigo não conseguiu desviar do lugar secreto. Não porque sejam perfeitos, não porque nunca tenham passado por temporadas de secura espiritual onde o lugar secreto parecia um deserto sem resposta, mas porque voltaram, sempre voltaram ao lugar secreto. Porque algo profundo dentro deles, colocado pelo próprio Espírito de Deus, não os deixa se contentar com a superficialidade espiritual por tempo prolongado. E essa tensão interior, esse clamor que não encontra descanso real fora da presença de Deus, esse desconforto com a espiritualidade de segunda mão, é o próprio sinal de que você pode ser parte desse remanescente. Porque quem nunca chegou de fato ao lugar secreto não sente falta de algo que nunca conheceu. Mas quem já chegou lá, mesmo que por uma única vez, mesmo que em um único momento de encontro genuíno, carrega dentro de si uma saudade que nenhum culto, nenhuma reunião, nenhuma experiência coletiva consegue satisfazer completamente. E essa saudade é o chamado do Pai. É o convite do Espírito para voltar. Daniel era parte desse remanescente. Quando o rei Dário assinou o decreto proibindo toda oração que não fosse ao próprio rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões, Daniel voltou para casa, subiu ao seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou 3 vezes ao dia como de costume. Como de costume. Não como resposta heróica a uma crise. Como costume estabelecido ao longo de anos de fidelidade. A crise não criou a fidelidade de Daniel. Ela apenas revelou o que já estava profundamente enraizado. E quando Daniel foi lançado na cova, o Deus que fechou a boca dos leões não estava descobrindo Daniel pela primeira vez. Era o mesmo Deus que havia habitado o quarto de Daniel por décadas de encontro diário e consistente. É aqui que a maioria falha. Buscamos o lugar secreto em momentos de crise e esperamos a proteção prometida para os que habitam esse lugar com constância. O Salmo 91 não promete proteção para quem visita o lugar secreto ocasionalmente nos momentos de desespero. O verbo hebraico original descreve uma habitação permanente, uma morada contínua. O lugar secreto não é um recurso de emergência, é um endereço espiritual. Paulo, em Romanos capítulo 8, pronuncia palavras que deveriam ou ser recebidas como declarações. Estando tudo bem, ou estando cheio de lutas. Da mesma forma, está lá, no lugar secreto, na intimidade. Guerra espiritual por todo crente que as entende verdadeiramente. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Não. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Não apenas sobreviventes, mas aqueles que triunfam e avançam para território que antes pertencia ao inimigo. E essa posição não é assumida automaticamente pela conversão. É uma posição ocupada progressivamente através da intimidade crescente com Deus no lugar secreto, onde cada encontro genuíno adiciona uma camada de certeza interior que nenhum ataque do inimigo consegue remover. Quando o crente habita o lugar secreto com constância, começa a acontecer uma transformação progressiva na forma como ele percebe os ataques. O que antes era motivo de terror passa a ser tratado como o que é: uma batalha já vencida no Calvário, cujos efeitos ainda se manifestam no tempo, mas cujo desfecho já foi determinado pela ressurreição. E é essa perspectiva, essa visão da realidade que só é adquirida no lugar secreto, que o inimigo mais teme que o crente desenvolva. A geração que vive agora é a geração dos sinais multiplicados e convergentes. Os sinais que Jesus descreveu em Mateus capítulo 24 estão se intensificando com uma velocidade que nenhuma geração anterior experimentou da mesma forma. E nesse contexto, Jesus, ao escrever as 7 igrejas no início do Apocalipse, revela que conhece cada congregação intimamente. A igreja de Laodiceia, no capítulo 3, pronuncia as palavras que deveriam ecoar como alarme nesta geração. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Antes, porque estás morno, e não quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. A mornidão, não o ateísmo declarado, não a rejeição aberta,
Mas a religiosidade sem vida, a fé sem fogo real, o crente que conhece todos os versículos certos, frequenta todos os cultos certos, mas que nunca chegou a conhecer o lugar secreto com consistência genuína. Laodiceia era uma cidade rica, próspera, autossuficiente. E a igreja daquela cidade carregava o espírito da própria cidade. Achava que não precisava de nada. Digo que sou rico. Estou enriquecido e não tenho necessidade de nenhuma coisa. E não sabes que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A autossuficiência espiritual é exatamente a postura que fecha o acesso ao lugar secreto, porque o lugar secreto é habitado pelo que reconhece que sem... Ó, irmão, vou parar por aqui, tá bom? Foi suficiente, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas. Se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos, tá bom? Muito obrigado, fui, amo todos vocês no Messias. Até a próxima.